Fala, povão. 12 horas e 50 minutos em Eunápolis, já está na linha para falar conosco o deputado federal Elmar Nascimento, do DEM da Bahia. Aos 22 anos na vida pública, bacharel em Direito, graduado pela Universidade Católica de Salvador e pós-graduado pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia. O deputado federal Elmar Nascimento, do Democrata, iniciou sua carreira política em 1996, quando eleito vereador na sua terra natal, Campo Formoso, Bahia. Mandato que exerceu em 2 legislaturas. Em 2003, conquistou vaga de deputado estadual, com reeleição em 2006 a 2010. E nas eleições de 2014 chegou à Câmara dos Deputados. Elmar Nascimento foi membro titular da Comissão Mista de Orçamento e atualmente é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. E está na linha para falar conosco uma entrevista aqui ao vivo exclusiva. Deputado federal Elmar Nascimento, boa tarde, é um prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo aqui ao extremo sul da Bahia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Anaildo Colônia, Wallace Torres, ouvintes da 98.5, o programa Fala Povão. É um prazer muito grande falar com o povo aí da região extremo sul, especialmente de Eunápolis. Deputado, a nossa primeira pergunta ao senhor, deputado, a classe política tem sido desgastada por escândalo de corrupção. Como presidente da Comissão de Ética da Câmara, como o senhor analisa esse atual momento, deputado? Olha, é um momento muito triste, mas vem sempre os escândalos se reiterando. Não é o primeiro, nem o segundo, nem vai ser o último, se não se modificar completamente a forma de fazer política. Nós estamos vivendo o século XXI, que é o século da informação, e as pessoas precisam se inteirar em que tipo de político é que está votando, porque hoje em dia é uma coisa simples você investigar a vida dos políticos. Hoje, essa semana inclusive, me apresentaram, olha, um aplicativo, não me recordo aqui o nome, mas que você copia a foto do político, do candidato à Câmara Federal, ao Senado, ao governo do Estado, enfim, a foto do político, tira a foto dele e bota no aplicativo e sai que todos os processos você responde. Então, quando a classe política é a mesma coisa de advogado, de médico, de engenheiro, tem o que é bom e tem o que não presta. O que é preciso é melhorar a qualidade do voto. É uma coisa que a gente devia estar discutindo, é que ele trabalha mais, os projetos são mais interessantes, é mais inteligente, a pauta de compromisso dele com a região, com o Estado e com o país é uma pauta melhor, mas infelizmente a gente precisa em primeiro lugar virar essa página de políticos que são ligados à corrupção, e para isso precisa investigar a vida pregressa de todos aqueles que querem submeter a sua vida nas urnas, porque aqueles políticos que respondem a centenas de ações de improbidade administrativa, que são réus em processos criminais por desvio de recurso público, esse tipo de político não pode merecer, porque primeira coisa que eu aprendi desde cedo, vendo uma família que é extremamente religiosa, que a única pessoa na história da humanidade que pegou o que era seu e deu para o povo para ficar pobre, virou santo, foi São Francisco de Assis. Então quando um cara gasta 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões para se eleger prefeito, governador, deputado federal ou senador, ele vai tirar lá na frente, através desses sucessivos escândalos que nós estamos assistindo aí. A não de orçamento, que foi lá do passado, aí vem essas operações da Polícia Federal que estão se repetindo no dia a dia. Então, a primeira coisa para se fazer uma reforma completa do sistema é através da democracia, do voto, com que as pessoas se inteirem através dos meios de comunicação, a rádio como a de vocês, as redes sociais, pesquisa no Google, aplicativos que o pessoal está inventando, pesquisar para virar a página, porque é político que está metido com caso de corrupção, foi preso, afastado, esse tipo de coisa, não merece ter o respeito e o voto das pessoas, sob pena de que, afinal de contas, o pobre, aquele que mais precisa da intervenção do poder público, é que termina sendo mais prejudicado com os casos de corrupção. Com relação à Câmara Federal, o que eu posso te dizer é que todas as vezes os políticos, os deputados, sejam do baixo clero, sejam poderosos, como foi o caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, toda vez que é submetido ao Conselho de Ética um político em desvio de função,
nós temos cortado na própria carne. Talvez o Poder Legislativo seja o mais transparente de todos e o que tem tido a coragem de fazer o que outros não fizeram ainda. Porque a corrupção não está só no Legislativo, talvez seja até menor. Tem no Judiciário, tem no Ministério Público, tem no Poder Executivo. E essa semana a gente fez um avanço muito grande com a decisão do Supremo Tribunal Federal de acabar com o foro privilegiado para que todos sejam iguais perante a lei, julgados desde a primeira instância, que esse critério seja estendido não só ao Poder Legislativo, mas a obrigação nossa votar no Congresso, para que também juiz, promotor, membros do Executivo, prefeito, governador, seja quem quer que for, vai responder também perante a primeira instância, porque aí a pessoa vai pensar duas vezes na hora de desviar recurso público. Muito bem, estamos ouvindo aqui, estamos entrevistando aqui o deputado federal Elmar Nascimento. O deputado falou sobre a questão de se eleger gastando milhões. Parece que aqui em Unápolis nós temos um vereador que gastou parece que R$500 mil para se eleger vereador da cidade. Deputado, uma outra pergunta aqui, deputado. Fale um pouco sobre as suas ações como deputado federal pela Bahia, deputado. Olha, graças a Deus, se tem uma coisa que tem me trazido felicidade, é o exercício do mandato de deputado federal. Eu fui 3 vezes deputado estadual e, infelizmente, os deputados estaduais não dispõem de prestígio junto ao governo do estado, que não são atendidos para poder realizar algumas ações que transformam o estado. Na Câmara Federal, via as emendas parlamentares, nós temos condições de poder trazer uma série de benefícios para os municípios que nós representamos, para que esses benefícios se transformem em obras definitivas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu sou daqueles do seguinte, eu sou advogado por formação. E isso tem me dado a oportunidade de exercer alguns cargos, como presidente do Conselho de Ética e membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, membro da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que me trazem prestígio para que eu possa buscar recursos para os municípios. E eu queria dizer a vocês uma coisa, hoje em dia está difícil o sujeito se apresentar como político. A despeito de ser advogado por formação, tenho vergonha nenhuma de que eu optei pela política e isso me consome inteiramente o meu tempo. O deputado ganha uma boa remuneração, que lhe dá condições de poder se autossustentar, sem precisar estar fazendo qualquer tipo de coisa errada. Então, chega em qualquer lugar. Eu tenho um orgulho de dizer, olha, eu sou deputado federal, boto o broche na lapela, ando em aeroporto e peço às pessoas que pesquisem minha vida. Eu agora saí aqui do clube, estou no município de Guararema, ao lado do prefeito Vinícius, do ex-prefeito Orlando, do nosso pré-candidato a governador Zé Ronaldo, entregando obras e serviços frutos de emendas parlamentares de minha autoria. Estou entregando trator, estou entregando caçamba, assinando ordem de serviço de estrada vicinal via o INCRA, anunciando construção e convênio com a prefeitura para construção de complexo escolar. E essas ações é que fazem com que vale a pena a gente ser político. Graças a Deus, eu na eleição passada tinha um apoio de 2 prefeitos, porque eu estava saindo de deputado estadual para deputado federal, era apenas uma expectativa. Vou para reeleição agora com apoio de 35 prefeitos e tudo isso é fruto do trabalho que eu tenho feito em prol desses municípios que as lideranças me dão o privilégio de os representar na Câmara Federal. Um monte de coisa a gente pode fazer. Eu acho que o que mais interessa ao povo são esses benefícios que a gente pode trazer, mas também não podemos esquecer do trabalho que é feito lá com relação à estabilização econômica do país, a criação de leis que façam com que o país possa voltar ao progresso, como a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos para que impedir que gestores irresponsáveis tragam dívidas absurdas aos municípios, aos estados, prejudicando os municípios. Eu poderia passar aqui a manhã inteira falando sobre o trabalho da Câmara Federal, que é incessante. Lá é assim, aquele que quer se dedicar de corpo e alma, que gosta de fazer, e é política por natureza, ele não tem tempo. Passo desde às 8 horas da manhã de terça-feira, quando a gente chega, aqueles que chegam cedo, até quando vai embora na quinta-feira, não dá tempo para você fazer tantas atribuições, seja no âmbito das comissões, do plenário, como nos ministérios buscando recursos,
Mas tem aqueles também que chegam para lá e não querem fazer nada. E aí não tem o que apresentar ao final de 4 anos de mandato. Muito bem. Deputado, o nosso comentarista Wallace Torres vai fazer algumas perguntas também ao senhor. Wallace, por favor, Wallace. Deputado, a Bahia vive... Boa tarde, deputado. Satisfação falar contigo. Boa tarde, Wallace. Deputado, a Bahia vive um clima tenso. Um clima, digamos que, de guerra civil urbana em razão da escalada da violência. Como o senhor enxerga essa situação, deputado? Pois é, rapaz. Imagina que outro dia, inclusive, eu vi reverberar nas redes sociais que uma quadrilha tinha invadido o município a cidade de Eunápolis. Imagine, uma cidade do porte do tamanho da cidade de Eunápolis, dominada pelo crime, completamente sequestrada por uma quadrilha e que há uma inação completa da segurança pública. O que é que diz a nossa Constituição? Que a segurança pública é dever do Estado. E aí eu digo, sem receio de mentir, qualquer município que eu falo, ou entrevista que dê, me referindo a vários municípios, que não fossem os prefeitos municipais, seria muito pior. Não conheço especificamente a realidade de Eunápolis. Agora, tanto o atual prefeito quanto o antecessor, ou seja, o que o substituiu por alguns dias, pode ter certeza que eles dão gasolina para poder a viatura da polícia rodar. Quando quebram a viatura, eles têm que funcionar, tem que pagar diário para policial, senão não tem policial em festa, porque o governo do estado sequer cumpre com as suas obrigações. Eu dizia outro dia a um prefeito, e fica naquele negócio, prefeito tal vai aderir, vai ficar. Eu digo, aderir para o governo atrás de quê? Se eu fosse prefeito e quisesse uma audiência com o governador, eu dizia, governador, não quero que o senhor me ajude com nada, não precisa me dar calçamento, 300 mil, 500 mil de calçamento, que isso não vai resolver minha vida. Eu queria só que o senhor pagasse as atribuições do Estado, assumisse a polícia militar, assumisse o transporte escolar que é feito nos ônibus da prefeitura, para transportar o aluno de segundo grau, que é a responsabilidade do Estado, garantisse a segurança, garantisse a saúde pública funcionando com dignidade, porque aí, com os poucos recursos da prefeitura, a gente priorizaria aquelas ações que realmente precisam ser feitas, mas só o que cada um dos prefeitos da Bahia tem que cobrir de assuntos que são da competência e da responsabilidade do Estado, precisava o governador avisar, de ficar vivendo de maquiagem, porque a verdade é que o governo da Bahia é feito de maquiagem, a gente queria viver na propaganda do governo, porque desafio em qualquer lugar que chega. Essa eleição, meu caro Wallace, vai ser uma eleição plebiscitária. É sempre assim quando se vai para a reeleição. Quando as pessoas acham que está bom o governo, é muito difícil você derrotar o governante. Mas quando o governo não vai bem, eu dizia há pouco aqui o Zé Ronaldo, eu digo, olha, não se pode personalizar a eleição em torno do nome de fulano ou de ciclano. O que os baianos precisam responder estão satisfeitos com a segurança pública que está implantada no nosso estado hoje? Você acha que a saúde pública, com a central de regulação, que as pessoas fazem papel de Deus para decidir quem é que vai a oportunidade de morrer ou de sobreviver, porque a cada 10 vagas que se necessita, só 1 ou 2 são atendidos? Para dizer se obras de infraestrutura que trazem desenvolvimento está bom, se a geração de emprego, enfim, se o governo do estado tem promovido o progresso, o desenvolvimento e está contente, aí vai votar para continuar mais 4 anos que está aí, com escândalos sucessivos de um partido que é uma organização criminosa que sequestrou o Estado brasileiro, que assaltou até bem pouco tempo os cofres públicos através do maior assalto que se teve a uma empresa pública como foi a Petrobras, fazendo que isso servisse para financiar o projeto político do poder. E esses escândalos se reproduziram também aqui na Bahia. Essa obra da Arena Fonte Nova, além de não ser prioridade, porque está lá um elefante branco em Salvador, custou 1 bilhão e 600 milhões aos cofres públicos, obra superfaturada, desviada, está aí com o inquérito da Polícia Federal instaurado, que vai terminar chegando nos culpados. Quantos hospitais davam para ser construídos de grande porte? No mínimo uns 20, com o dinheiro, se fizer um elefante branco, apenas para superfaturar recurso. Então esse o tipo de embate, é o tipo de discussão que a gente vai ter que fazer nessa eleição para dar informação às pessoas, para que elas tenham a capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado e o que é melhor para a vida delas no futuro. Deputado, o senhor fez menção ao governo do estado.
E qual a avaliação, deputado, que o senhor faz desses 12 anos de governos do PT na Bahia, deputado? Eu faço a avaliação que eu queria morar na propaganda desse governo. O PT não tem programa de governo, ele tem programa de poder, em que eles sequestraram o poder público a partir das instituições como Petrobras, que são grande patrimônio do país. Tem uma coisa que me falava desde pequeno, que seriam palavras do ex-governador falecido Juraci Magalhães, que dizia: o melhor tipo de negócio do mundo é uma empresa petrolífera bem administrada. O segundo melhor é uma empresa de petróleo razoavelmente administrada. E o terceiro melhor é uma empresa de petróleo pessimamente administrada. A Petrobras, além de ser muito mal administrada, sequestraram, roubaram o patrimônio público, foram bilhões desviados para a manutenção de um projeto de poder. Aí você pensa que o tipo de política aqui da Bahia foi diferente? É propaganda, e aí pega obras do porte da Arena Fonte Nova, com superfaturamento de recursos, inquérito da Polícia Federal, e faltando recurso onde você precisa na ponta. E o governador achava que o ACM Neto era candidato a governador, Salvador para ele virou uma obsessão, ele se colocou completamente a fazer política dentro de Salvador e esqueceu completamente do interior. Dizer que já visitou quase que todos os municípios do estado, e pode ter sido verdade, que adianta a presença física quando não se tem a presença do Estado? Eu pergunto a vocês aí que fazem o dia a dia do acompanhamento das notícias e da evolução política de Eunápolis, especificamente ao povo a que eu me dirijo nesse instante. Tá bom? O governador fez intervenções, o Rui Costa e mais o Jacques Wagner ao longo desses 12 anos para continuar a merecer a confiança das pessoas. Eu acho que já não mereceu na passada, porque não teve vitória, e as pessoas de Eunápolis são inteligentes. E agora tem que ter uma derrota maior ainda, porque passa o tempo, dia a dia, e não há nada que justifique a manutenção no poder de um grupo político que não tem ética, que tomou conta do Estado como uma organização criminosa, de um modelo de poder que serve apenas para a manutenção de um partido, da hegemonia política de um partido, sem pensar no povo, sem pensar na região. E aí vocês vão ver que, ao lado de quem eles estão acompanhados, são sempre os mesmos, que respondendo o processo, com contas a prestar na justiça, e com esse tipo de problema que atrapalha o desenvolvimento do município e da região como um todo. Deputado, eu gostaria de fazer uma outra pergunta ao senhor agora. Qual a avaliação que o senhor faz da pré-candidatura de Zé Ronaldo, prefeito de Feira de Santana, ao governo do estado, deputado? Olha, é o que eu dizia aqui a vocês há pouco. Eleição é sempre, quando se tem a possibilidade de reeleição, um plebiscito, que você tem que analisar se as pessoas estão satisfeitas com a administração do governo do estado ou se querem promover uma aliança. E ao nosso tempo, nós que temos a oportunidade de fazer oposição ao longo dos 12 anos que se passaram, porque foi aqui que o povo da Bahia nos colocou, nós tínhamos a obrigação de, dentre os quadros políticos que se apresentam no nosso estado, a gente apresentar o melhor, que tenha mais densidade eleitoral, capacidade administrativa e, acima de tudo, uma vida ilibada. O Zé Ronaldo foi vereador em Feira de Santana, foi deputado estadual por 3 mandatos, sempre entre os mais votados da Bahia, foi deputado federal também entre as maiores votações do estado e já é prefeito de Feira de Santana pela 4ª vez consecutiva, sendo que se reelegeu nessa última agora com mais de 70% dos votos. É um homem de vida regrada, cujo patrimônio é o mesmo desde quando era vereador em Feira de Santana até hoje, é porque não tem como político que recebe salário enriquecer com salário de prefeitura. Se está enriquecendo é porque tem alguma coisa errada que tá vinculada. Ele tem o conhecimento dos problemas que existem no interior, ele sabe das necessidades do povo do interior, ele gosta de fazer política, tem determinação, tem honestidade. A gente tem a certeza, eu que defendo aqui a candidatura alternativa da oposição, de que o nosso candidato do Partido Democrata, do Zé Ronaldo de Carvalho, eu posso botar minha cabeça no travesseiro e dormir com a convicção de que quando eu acordo no outro dia que eu vou ligar a TV, não vai ter a operação da Polícia Federal em cima dele, porque
aqui na política, começam a dizer que ele é quase um sacerdote, pelo tipo de postura que ao longo da vida inteira ele levou, sempre teve suas contas aprovadas em 16 anos de mandato, sem uma única ressalva, aprovada por unanimidade pelos conselheiros do TCU, não responde a um processo. Então, nós procuramos, dentre os quadros que tem no nosso Estado, oferecer o que melhor tem a condição de governar e empreender um ritmo diferente no nosso Estado. Wallace, por favor. Deputado, eu fui informado por sua equipe que o senhor tem uma boa notícia a ser dada à população de Eunápolis. A população quer saber qual a boa notícia, deputado. Olha, eu sou político no sentido estrito da palavra. Procurei fazer política ao longo da minha vida, já se vão 22 anos, da mesma forma. Desde quando eu comecei como vereador na minha terra, meus 3 mandatos de deputado estadual e agora de deputado federal. Em primeiro lugar, fazendo amizades, falando sempre a verdade, sim, quando tem que dizer sim, não, quando tem que dizer não, porque aí você vem bem recomendado depois de você é votado. Desde o primeiro município que eu sou votado, até todos os outros agora, nunca deixei de ser votado em nenhum. Eu tinha 2 prefeitos na eleição passada, hoje eu tenho 35. Tinha 25 municípios que votaram comigo, eu tenho quase 80. Isso é fruto do meu estilo de fazer política. Eu sempre, e aí procurar fazer amizade com as pessoas, com as lideranças, e depois poder trabalhar, porque confiança só tem uma forma de agradecer, com trabalho. E se a gente puder trabalhar antes até de submeter o nome da gente a ser votado em um município, torna ainda mais fácil o trabalho da liderança para que ele leve o seu nome a ser submetido numa eleição. Dentro dessa eu comecei a fazer essa colocação e para dizer que eu sempre tive amizade com um grande líder político de Eunápolis, uma pessoa que tem uma vida dedicada a essa terra, que é o ex-deputado e ex-prefeito de Eunápolis, Paulo da Pé. E a amizade que se estende à sua esposa, que por conta do convívio familiar terminou se tornando política também, que é a Cordélia. E o Paulo sempre está em Salvador, buscando algum tipo de recurso, vendo o que pode fazer para ajudar o município, e em Brasília também. E por conta da amizade começou a frequentar o meu gabinete e abrindo espaço para que ele pudesse fazer contatos políticos, visitar ministérios e procurar alguma coisa. E ele me dizia de uma preocupação dele enquanto cidadão, enquanto líder político como um todo, que nos remete à primeira pergunta que você me fez, que com tanta dificuldade que está, tanta descrença com a classe política, a população não quer votar em quem seja suspeito, quanto mais quando a suspeita é muito grande. Aí ele me dizia, olha, eu não sei se você é candidato a deputado estadual, se a Cordélia vai ser, a gente tem que ter alguém, filho de Eunápolis, daqui, comprometido com a região, que submeta o seu nome à avaliação da população, mas para deputado federal, eu estou sem ter coragem de apresentar alguém. Em primeiro lugar, tem que ser uma pessoa que tenha ficha absolutamente limpa, e em segundo lugar, tem que ter alguém que apresente algum serviço, porque o povo não está mais acreditando em política e fazendo nada. E aí, dentre as coisas que ele buscava, eu via procurar saber, e muito empenhado, com relação a um assunto que transforma a vida de uma região. E eu tenho feito isso em várias regiões do Estado, que eu já vi representando, aproveitando a oportunidade de que o nosso partido logrou, nos últimos 2 anos, indicar o ministro da Educação, que foi o nosso líder, Mendonça Filho, para tratar da educação. E eu tive um mandato muito focado nessa questão da educação. Acho que a educação transforma a vida das pessoas. E nessa perspectiva, em vários municípios a gente tem levado colégios de 12 salas, de 8 salas, de 6 salas, quadras de esportes, creches, enfim, muito voltado à educação. Trabalhamos também com os institutos federais para ampliar, estamos trabalhando para criar mais um instituto federal no Estado, e também com a educação de nível superior. Eu conheço muitos municípios, por exemplo, do interior de Minas Gerais e do interior de Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, em que as cidades viram cidades universitárias, quando você tem uma universidade colocada. E a cereja do bolo de todos esses projetos, de todos esses municípios e dessas faculdades tem sido sempre aquelas que têm tido a oportunidade de ser
contempladas com a Faculdade de Medicina. E aí o Paulo da Pé me falava da sua preocupação, porque já seriam quase 4 anos que foi anunciada, selecionada, colocada pelo Ministério da Educação, uma faculdade de medicina para Eunápolis, e o povo não estava acreditando mais e não estava se transformando em realidade. E isso era uma coisa muito importante, porque a partir do dia que isso se torna realidade, transforma completamente o viés econômico, a perspectiva de crescimento, desenvolvimento da cidade, transformando numa cidade universitária. Eu imagino que tipo de expectativa os cidadãos e as cidadãs de Eunápolis não têm com relação a isso. Então eu fui lá ao secretário de Ensino Superior, que é o Henrique Sartori, fui ao ministro da Educação, levei o Paulo da Pé, coloquei a situação e o que é que existia. Houve uma visita à Faculdade Pitágoras, que tinha sido selecionada para ter o curso aí, e a avaliação que foi feita, a nota foi ruim pelos técnicos, e estava para ser perdida e cancelada. Aí eu empreendi todo o esforço político, prestígio e amizade junto ao ministro da Educação, o ex-ministro Mendonça Filho, para que ele determinasse o que fez já, que fosse feita, excluída aquela avaliação antiga, chamasse a responsabilidade a faculdade, porque é um dos maiores grupos, o maior grupo do país, inclusive, isso foi feito, e já está sendo feita, durante essa semana, uma nova visita técnica para que vejam as condições, já com o questionário, com todas as falhas que foram apontadas para que eles corrigissem os defeitos e fosse aprovada a implantação da faculdade. As informações que eu tenho e que foi passado pela faculdade ao secretário de Ensino Superior é que foram corrigidas, isso está sendo visto em loco pelos técnicos, e eu espero absolutamente e tenho confiança que isso tenha sido feito. E aí pode anotar, mais 15 dias, que é o prazo mínimo, e eu vou acompanhar diuturnamente o andamento disso nos diversos órgãos e no Conselho de Educação, para que seja aprovado definitivamente. É mais do que uma promessa, é um compromisso que o ministro da Educação, novo ministro Rocieli, tem comigo, é que antes do final do mês de junho, ele vá comigo a Eunápolis para assinar a autorização para funcionamento da Faculdade de Medicina e a realização do vestibular para que esse funcionamento já se dê agora no segundo semestre de 2018. Ou, se não for possível fazer o vestibular, que se aproveite o Enem da última relação, os alunos aprovados e que ficaram logo com as notas imediatamente excluídos da seleção, mas com essas novas vagas sejam chamados os alunos. O sorte é que o importante é que a gente dê a largada final, porque vai tornar um processo definitivo e irreversível de que, a partir do segundo semestre agora, de 2018, ela esteja implantada e em funcionamento a Faculdade de Medicina, que vai terminar descambando para que vários outros cursos também funcionem, e a gente tem aí daqui a pouco 5, 6, 7, 10 mil alunos estudando, vindo de toda parte do Brasil, e que vai transformar completamente o aspecto econômico, abrindo um novo vetor de desenvolvimento para o município. Eu creio que essa é uma grande expectativa das pessoas, e isso, e se o Paulo estiver me ouvindo aí, eu acho que isso possa me credenciar a eu poder ter o apoio dele e ser bem recebido na comunidade de Eunápolis, porque eu vou chegar dizendo, olha, diferente dos outros que prometeram, não fizeram nada, eu trouxe o ministro da Educação aqui e ele vai verbalizar que é fruto do nosso trabalho, do nosso interesse, do nosso prestígio político, que a gente faz dessa uma promessa que foi efetivamente realizada diante de tanto discreto, fruto de outras promessas que o povo está aí sempre na expectativa de ver se transformar em realidade e efetivamente não aconteceram. Deputado, obrigado. Eunápolis agradece pelo seu empenho em liberar, em conseguir destravar a questão dessa faculdade de medicina aqui para Eunápolis. Deputado, para finalizar, amanhã a nossa querida cidade comemora aí 30 anos de emancipação política e já está recebendo esse glorioso presente aí, que é a sua intervenção para que essa faculdade de medicina seja implantada na cidade. Deputado, as considerações finais, algo mais que o senhor quer acrescentar, deputado, por favor. Olha, eu quando era estudante ainda na minha terra, estudava geografia, era destacado que Eunápolis era o maior povoado do mundo. Um povoado que se transformou cidade, que tem uma realidade de se transformar
e numa das cidades mais importantes da Bahia. Eu espero que isso aconteça. Quero, tenho vontade, coragem, determinação de poder transformar isso em realidade. É claro que as pessoas que me ouvem hoje estão vindo na perspectiva de que quando chega a época de período eleitoral, todos os políticos são iguais, e é verdade, todo mundo tem uma conversa bonita. O que eu digo é que as pessoas vasculham o passado para ver se tem um passado limpo, e de outro lado veja as perspectivas de futuro. Eu ainda me considero jovem, pelo menos, não sou da idade, porque eu tenho 47, mas no espírito de um político jovem, moderno, modéstia à parte, trabalhador, e que espero, vocês podem ter certeza, no mês de junho, o presente do aniversário de amanhã vai ser no mês de junho, levar pela primeira vez o ministro de Educação, de Estado de Educação, aí em Eunápolis, para poder ele autorizar, fruto do nosso pedido, uma obra que vai ser a redenção desse município. Eu acho que com isso a gente coloca um pé na política aí e começa a ser merecedor da confiança do povo. Eu sempre, em todos os lugares que eu repito, é o seguinte, e é por isso que isso me credencia a voltar, como eu estou aqui agora em Buararema, voltando e as pessoas me recebendo com tanto carinho. Confiança, a gente agradece com o trabalho. E estou trabalhando antes para poder fazer jus a essa confiança. E depois vou trabalhar muito mais para poder agradecer aquelas pessoas que quiserem me dar uma oportunidade de poder representar esse que é um dos mais importantes municípios do nosso estado. Parabéns a Eunápolis e a todo o seu povo por esse seu 30º aniversário. Obrigado, deputado federal Elmar Nascimento. Ouvimos ele aí dando uma entrevista exclusiva. Que bom, né? Ok. Rapaz, coisa boa. Bela informação aí. E a liberação dessa faculdade será uma conquista magnífica para a cidade, né? Inclusive, ontem nós comentamos que estaria travado, né? Ontem nós comentamos que estaria... era um engoldo, prometeram e nada fizeram. Inclusive, olha só. O deputado disse que vai estar articulando aí para liberar a faculdade e o governo Temer, o governo federal, vai liberar agora milhões para Eunápolis, viu? Para Eunápolis, Porto Seguro, o governo federal, para educação. As precatórias. Eunápolis vai receber, parece que mais de 200 milhões, Porto Seguro mais de 200 milhões, verba do governo federal, o governo Temer, do PMDB. E agora vem um deputado do DEM, deputado federal, falando sobre, estava travado, prometeram a vida inteira e não fizeram, e agora... Olha o que é força política. Paulo da Pé foi a ele foi ao ministro e já vai destravar a liberação da Faculdade de Medicina aqui para Eunápolis.